Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Edna. A gente vai trabalhando aqui com a disciplina do mentoring em carreira jurídica, aliás, contrário, né? Mentoring em carreira jurídica, um olhar de negócios, tendências e disrupção. Eu falei para vocês, a gente combinou que a primeira tarefa de vocês vai ser assistir a esse vídeo e pensar um pouquinho sobre o que mudou nas carreiras jurídicas nos últimos tempos, né? Nesse tempo que a gente está no que eu chamo, o que o Castells chama de era informacional. Então, eu deixei para vocês as orientações lá no sistema. Então, instruções: assista ao vídeo indicado sobre direito à tecnologia, que eu estou gravando agora. Com base no vídeo, elabore um mapa mental, conectando as principais carreiras jurídicas tradicionais, por exemplo, magistratura, advocacia, etc., aos impactos trazidos pela tecnologia e pela sociedade da informação. E o seu mapa deve destacar transformações em cada atividade. Por exemplo, você vai falar da advocacia, você pode falar um pouquinho da advocacia digital, por exemplo, pode falar que hoje a gente não advoga se não tiver entrosado com os sistemas da justiça, novas habilidades e competências exigidas, dilemas éticos e desafios jurídicos emergentes, mapeamento dos riscos e oportunidades e novas formas de atuação. Será que mudou alguma coisa na nossa atuação nas diversas carreiras jurídicas? Eu vou pedir que você entregue isso para mim no arquivo digital ou escaneado, se você fizer isso à mão. Tá bom? Então tá bem fácil para essa primeira atividade para ser bem tranquila, inclusive. Deixei para vocês lá no sistema, se você quiser, para te ajudar, para ler um texto do Manuel Castells, que é aquele que meu principal marco teórico para os meus estudos de direito e tecnologia. A gente vai fazer essa aula aqui, não é para ser muito demorada, não. Sei que a vida é muito, muito corrida, mas queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, aqui era informacional. Se eu falar que eu já gravei essa aula e aí eu acabei perdendo, enfim, aconteceu um problema aqui, deu uma queda de energia, mas enfim, mas agora acho que vai dar certinho. Por que que eu estou conversando com vocês? Porque para a gente falar aqui, inclusive no título da nossa disciplina, né, um momento de tendência, um momento disruptivo, um momento que a gente está falando sobre inovação, a gente precisa entender por que que isso é tão importante. E para a gente poder entender isso, a gente precisa entender quais foram e quais estão sendo as mudanças que o mundo está passando e qual é o diagnóstico de autores muito importantes que estão estudando isso há muitos anos. Um deles, que o autor que justamente eu gosto bastante, é o Manuel Castells. Ele é vivo ainda, ele é espanhol, e vocês acham bastante material do Castells aí pela internet. Um grande autor que dá para fazer TCC sobre a obra dele. É bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Então, o título aqui da minha fala para vocês hoje era Informacional, a Sociedade em Rede, do Manuel Castells. O que que a gente precisa primeiro tentar entender quem é esse autor? Já falei um pouquinho sobre ele, a fotinho dele está aqui, e entender que ele escreveu, além dessa trilogia da Sociedade em Rede, Poder da Identidade, Fim do Milênio, que são livros absolutamente importantes, ele também escreveu um livro muito legal que é chamado O Poder da Comunicação, mas eu penso que uma tradução melhor seria Comunicação é Poder, é disso que se trata. Então, as novas tecnologias hoje, elas vêm revolucionar a maneira como o mundo todo se relaciona. É sobre isso que a gente está falando, em especial das relações de poder. Então, diz aqui o Castells, o poder é baseado no controle da comunicação e da informação nessa nova sociedade que a gente está vivendo, né? Que ele vai chamar de sociedade em rede e que tudo está conectado. E ao mesmo tempo que tudo está conectado, você tem diversas redes independentes que elas estão tentando
tirar informação da outras redes, estão trocando informações, às vezes, por querer com outras redes, enfim. Ele tenta, sabe o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar explicar o mundo fazendo uma analogia com as redes de computadores, é isso que ele vai explicar as nossas relações. Logo, logo você vai perceber, isso é bem legal. Então, o que é a tal da sociedade em rede? São processos interrelacionados que constituem o que a gente chama de era da informação. O Cassius tem escrito a obra dele nos últimos 20 anos, mais ou menos, e cada vez mais ela se torna mais atual. Lembrando, inclusive, até nesse meu material eu não tenho, nem coloquei inteligência artificial ainda, mas enfim, vou falar um pouquinho dela logo logo. Mas mesmo antes disso, Castells já previa que esse momento que a gente está é um momento revolucionário tão importante como foram as revoluções industriais, que um dia os seus filhos, netos vão olhar para esse momento para tentar entender a história e tentar entender o que está acontecendo agora. Então a gente tem uma confusão muito grande pela facilidade da comunicação entre aquilo que são valores globais, por exemplo, e aquilo que são valores regionais e ainda mais individuais, porque todo mundo está ligado em rede, todo mundo sabe o que acontece no mundo, ou pensa que sabe, porque as informações elas estão o tempo todo se movimentando dentro disso que parece uma teia, uma grande teia de aranha, né? O mundo aqui ligado como se ele fosse uma grande teia e que todos nós, em alguma medida, estamos interligados. O Castells vai investigar as tecnologias da informação e, em especial, que isso tem a ver com economia e sociedade, lembrando que o direito ele é como se fosse uma espinha mestra mesmo, como se ele fosse um alicerce da própria sociedade, porque, enfim, o direito é que vai dar aquela ideia do dever ser, então a gente tem que pensar, afinal de contas, o que toda essa mudança que a gente tem agora vai impactar o direito. Então, ele quer fazer, quando faz a obra dele, ele faz uma obra que é investigativa, ele não está propondo soluções, mas ele tenta mostrar para a gente alguns problemas que a gente está sofrendo agora e pensando que a gente está no minuto de uma nova era tecnológica. Eu vou passar os slides de maneira mais rápida aqui. Isso daqui, na verdade, é um curso que eu dou que demora bastante tempo, mas eu queria só colocar aqui alguns apontamentos importantes a partir disso aqui. Então, a gente teve a primeira revolução industrial, que a gente substituiu as ferramentas manuais por máquinas. A gente teve a segunda revolução industrial, com o desenvolvimento da eletricidade, do motor a combustão e etc. E o que a gente tem agora, que começa talvez aí nos anos 70 nos Estados Unidos, mas que vai tomar força muito grande, talvez aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000. É a revolução tecnológica informacional e que possibilita, porque agora a comunicação ela é ágil, ela é rápida, ela não depende do tempo, ela não depende do lugar. Inclusive, ela faz aqui, em termos filosóficos, como se ela fosse uma transformação do tempo e do espaço. Antigamente, para eu poder, sei lá, passar um dinheiro para um filho, para um parente, para um cliente, ou para, enfim, fizesse uma transação bancária qualquer, eu precisava estar no banco, precisava estar naquele lugar, precisava estar naquela fila durante um determinado período do dia. Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem o mundo todo rodando, o mundo todo se transformando, se conectando 24 horas por dia. E trazendo, então, esse fenômeno que o Castells vai chamar de organização em rede, que vai substituir a organização hierárquica que a gente tinha antes. Então, o Castells parte do princípio que hoje as coisas elas funcionam em rede, inclusive a própria economia. Então, isso você vai ver nos escritórios que você for trabalhar, ou quando você tiver seu escritório, que hoje o que a gente faz? A gente tem um monte de escritório parceiro que nos ajudam nas nossas demandas e que a gente ajuda também. Fazendo o quê? Se conectando para a gente poder fornecer um serviço melhor. Também a gente pode pensar nessa questão da organização econômica quando a gente pensa na uberização da economia, você já deve estar estudando com seus professores, que não necessariamente é uma coisa
boa, porque ela traz um monte de desafios em relação a questões trabalhistas, mas fato é, sem as novas tecnologias, a gente não poderia ter essa plataforma, alguns vão chamar isso de plataformização da economia, que permite que consumidores e aqueles que vão fornecer o serviço, eles se encontrem. Tem um monte de crítica para fazer, mas aqui a gente não vai conseguir falar muito disso, não. Eu só quero que você perceba que esse momento que a gente está, ele muda tudo no mundo, e muda mesmo. Talvez você não perceba isso, você é mais jovem, você nasceu já no meio dessas mudanças. Mas olha o que o Castells vai dizer para esse momento que nós estamos vivendo, que caracteriza a revolução tecnológica atual, não é o caráter central do conhecimento e da aplicação, porque conhecimento e informação sempre foram importantes, mas a aplicação deste conhecimento e informação a aparatos de geração de conhecimento e processamento de informação em um círculo de retroalimentação. Então, conhecimento e a informação produzindo mais conhecimento e informação a partir de aparatos tecnológicos. Esse é um jeito, inclusive, de descrever como a inteligência artificial ela funciona. A gente está vendo hoje que grande parte da informação que tem na internet, ela já é feita por inteligência artificial, isso deve aumentar. E aí o que a gente fica aguardando? E a gente não sabe se isso vai acontecer ou quando vai acontecer. É que a própria inteligência artificial ela pode estar se retroalimentando com os equívocos que a própria inteligência artificial ela produz. Então, a inteligência artificial, você sabe, ela não é perfeita, ela é um aparato tecnológico que vai partir ela vai escrever textos a partir de cálculos estatísticos, né? Ela calcula estatisticamente qual é a palavra que pode vir depois de outra palavra, enfim, e vai construindo os textos. Então, o que ela tem? Ela tem ainda hoje uma porção de problemas, mas que cada vez, isso às vezes é muito legal, mas às vezes nos assusta, o desenvolvimento desses aparatos, eles estão cada vez mais rápidos e mais poderosos. Mas o que você tem que pensar aqui quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico? O Castells vai dizer que microeletrônica, informática, telecomunicações, né, TV, rádio, internet, engenharia genética, tudo isso daqui está dentro, está no centro dessa revolução tecnológica. A gente vai se preocupar mais com as questões aqui do desenvolvimento na comunicação. Então, ele diz assim: que pela primeira vez na história, a mente humana é uma força produtiva direta e não apenas um elemento do sistema de produção. Agora, tudo que, até na inteligência artificial, porque para alimentar a inteligência artificial, ela precisa do quê? Ela precisa do conhecimento humano que foi produzido por nós. E esse conhecimento, portanto, vem da onde? Vem da nossa mente e da nossa capacidade superior de processar símbolos. Hoje a gente vai ver até onde a inteligência artificial ela vai. Hoje a gente tem uma inteligência artificial fraca, dizem que estão desenvolvendo uma inteligência artificial geral, que ela seria muito mais potente do que isso que a gente tem hoje. A gente precisa ver como é que isso vai impactar o mundo do trabalho, por exemplo, o nosso mundo em geral, em todas as esferas, porque diz o Castells que essas mudanças tecnológicas elas impactam todas as esferas da nossa vida e de fato tudo mudou, em especial, e a gente sempre achou que talvez o ápice fosse o próprio celular, né, como um equipamento que você anda contigo e que aumenta a capacidade do seu cérebro, mas hoje a gente tem inteligência artificial que a gente está tentando entender qual é o impacto que ela vai ter de verdade na nossa vida. Então, a gente vai ter crise do petróleo nos anos 70, estado de bem-estar social, questões conectadas à globalização, o desenvolvimento lá no Vale do Silício, e hoje eu poderia colocar o que mais? O desenvolvimento da própria inteligência artificial, que traz para a gente, então, um salto aqui revolucionário. A gente não vai falar, como eu falei para vocês, de todos os slides, não dá para a gente falar sobre isso, mas o que a gente percebe, e o Castells, como um grande sociólogo que então não é a professora que está falando, é a partir do Castells,
O que ele vai dizer? Que esse desenvolvimento tecnológico não é fruto apenas dos privados. A gente acha, no primeiro olhar, que foram os grandes empreendedores do Vale do Silício que deram esse salto tecnológico no mundo, mas o Estado sempre teve financiando esses empreendedores. Então, a internet ela começa, inclusive na ARPANET, enfim, o desenvolvimento que é feito no Exército dos Estados Unidos, então dinheiro que é um dinheiro público, e o próprio depois empréstimos, enfim, investimentos que o próprio Estado vai fazendo para poder aumentar esse poderio tecnológico, porque muitas vezes o pessoal cai nesse equívoco, né? Achando que, mas o exemplo que o pessoal dá, nós não precisamos de Estado, porque o desenvolvimento tecnológico ele partiu dos privados, mas o Estado estava lá, sim, financiando esses empreendedores. Então, o que o Estado tem? Ele vai organizar as forças sociais e culturais que dominam em um espaço e tempo dados. Para a gente pensar sobre toda essa mudança, a gente deveria falar, que não vai dar tempo da gente falar, lembra que eu falei que vamos conversar rapidinho, sobre reestruturação do capitalismo. Então, o capitalismo está sendo reestruturado. Eu colocaria hoje, com a eleição do Trump e com a guerra da Ucrânia, enfim, tudo que está acontecendo aí no mundo, uma própria reestruturação também geopolítica, né, uma recolocação dos estados e das potências e daqueles que não são potências também em outros níveis do jogo internacional. Para falar disso, para entender isso com profundidade, tem que falar um pouquinho de geopolítica. Não dá para a gente trabalhar isso aqui agora também. E sempre repensar o papel do Estado. Então, a partir da tecnologia, as relações de produção elas vão se reorganizar e vão surgir novas formas de interação, controle e mudanças sociais, inclusive dentro do direito. Então, as profissões com as quais você vai colocar para mim, você pode escolher, não sei quantas você achar interessante, mas vamos pensar em no mínimo mais cinco profissões na área do direito, elas vão mudar. Então, hoje, por exemplo, se você tiver um delegado de polícia que ele não tiver um aparato tecnológico muito robusto, ele não consegue fazer investigação. Se você tiver, por exemplo, o juiz no seu gabinete, se você não tiver sistemas que possibilitem que se faça um trabalho, uma gestão de dados bem feita, o juiz também não vai oferecer aquilo de melhor ou de mais rápido que ele conseguiria oferecer. Então, a gente vai ter diversas mudanças nas carreiras que vão ter por base esse mundo que está mudando, porque muda a nossa vida e o mundo do trabalho no qual vocês vão estar inseridos logo, logo, logo. Então, o Castells aqui, ele não está preocupado em superação de meio de produção, ele não está dando um olhar marxista aqui, mas o que ele olha? Ele olha o capitalismo para poder pensar nessas mudanças dentro desse Estado capitalista ou dos estados capitalistas nos quais a gente vive e pensar como é que então tudo aqui vai mudar. Dentro desse sentido, ele vai dizer que ele vai chamar de modos de desenvolvimento dentro do capitalismo. Então, ele vai dizer que existia um capitalismo agrário, né? Então, aquele fundado nos equipamentos, aquele que era alicerçado então no trabalho com equipamentos manuais. Depois a gente vai ter um capitalismo industrial, que vai partir daquelas revoluções industriais que a gente já falou agora há pouquinho, e agora a gente vai ter o que ele chama de capitalismo informacional, no qual, para a gente estar dentro do mundo do trabalho, a gente precisa dominar essas novas ferramentas e entender o que isso vai impactar em toda a nossa vida. Então, aqui ele vai dizer, nesse momento que a gente está vivendo, que é o modo dentro do capitalismo, o modo de desenvolvimento informacional, dentro dessa revolução informacional, colocado nessa sociedade em rede, que a fonte da produtividade está na tecnologia, na geração de conhecimento, processamento de informação e comunicação de símbolos. Você que vai escolher sua carreira, você que está olhando o mundo do trabalho em frente, né, no futuro, você tem que estar muito ciente que você tem que estar muito atento a essas mudanças e entender
qual é o fundamento dessas mudanças, inclusive. Lembra que o Castells, no título do livro dele, ele vai falar isso sobre a ideia de comunicação, ideia de informação como poder. Conhecimento, ele traz poder, talvez nunca num nível como antes traz. Tanto que você vê que as grandes big techs, o que elas fazem? Trabalham com processamento de dados, símbolos e informação. E hoje elas têm um lugar no mundo, inclusive dentro da política internacional, como players internacionais. Não se lembra o Trump, quando ele teve na sua posse, o pessoal da onde? Da Meta, do Google, de outras grandes big techs, se não me engano, a Amazon também, estavam juntos ao presidente Trump, porque já comunicando para o mundo a importância desses novos atores. Então, o que é importante agora, nesse momento, é que a ação do conhecimento como principal fonte de produtividade. Conhecimento no sentido de conhecimento e processamento de dados. Pois bem, então quando a gente vai falar sobre isso, a gente está falando sobre desenvolvimento tecnológico que não para, e você, no teu futuro profissional, você tem que pensar sobre esses temas também. A tua capacidade técnica no direito, ela é importantíssima, ela é fundamental, não tenho nem dúvida, é essencial, mas você também tem que ficar o tempo todo olhando em volta o que muda nas carreiras e no teu caminho em relação na tecnologia. Porque aqui o Castells vai falar que nessa reestruturação do capitalismo, maior flexibilidade de gestão e conexão entre empresas, aumento considerável do poder do capital frente ao trabalho, diversificação das relações de trabalho, e uma parte do texto dele aqui talvez não seja tão relevante, incorporação massiva da mulher ao mercado de trabalho. Para a gente falar sobre esse tema da mulher, a gente teria que ter uma outra aula específica, não dá para a gente trabalhar aqui, então eu não quero problematizar nesse instante. Então, nesse sentido, vai dizer o Castells que para a gente abrir mercado, para a gente criar rede, para a gente poder conhecer, por exemplo, os nossos clientes, pensando em vocês como empreendedores aqui, é necessário que vocês incrementem a sua capacidade de comunicação. E no sentido de entender o que as novas tecnologias podem incrementar nessa sua capacidade. Por quê? Porque hoje a busca de rentabilidade, produtividade e competitividade nessa nova economia global em qualquer ramo da vida no qual você trabalha. Então, aqui sempre, né, do céu passagem do 20 para o 21. Então, agora, gente, com as nossas telas, eu mesmo estou aqui fazendo essa aula, sem mentira nenhuma, eu estou com 3 telas de computadores aqui aberto, eu estou aqui no meu escritório. Então, você percebe que há uma mudança, inclusive, no jeito que a gente trabalha. E que essas tecnologias, elas vão implicar em uma nova relação entre sociedade, economia e o próprio Estado. Qual que é uma grande questão que eu não posso deixar de falar aqui, embora não seja exatamente o nosso foco, é que apesar de toda essa reestruturação, esse admirável mundo novo que está vindo aí pela frente, parece que há uma forte tendência ao que continua, né? Não é novo isso, ao desenvolvimento desigual. Então aqui, né, se eu acho que essa charge ela mostra muito bem que se fala, bom, acho que deve estar bem legível aí para você, né? Rede social, então uma família pobre numa rede dizendo rede social aqui em casa é uma outra coisa, uma rede só abrigando todas as crianças, mostrando as carências que apesar desse desenvolvimento tecnológico, que é algo mágico, eu acho que nos impacta e é muito impressionante, o mundo ele precisa dar conta de uma série de questões que muitas vezes elas vão sendo, inclusive, pioradas pelas novas tecnologias. Então, nesse sentido, o que nós temos? Isso aqui é relevante para o teu trabalho também, quando você pensa que você vai trabalhar em trabalhos investigativos, quando você vai ser o juiz, quando você vai ter seus clientes, enfim. Atividades ilícitas se tornam globais e informacionais, redes sociais crescem de modo exponencial. Hoje a grande discussão é o vídeo do Felca, por exemplo, quando ele mostra questões relativas a abuso mesmo, e praticamente pornografia infantil na internet, e tudo isso espalhado pelas redes sociais. E vem aquela velha discussão,
qual é o limite ou se há limite para que o Estado possa regular as redes. Hoje a gente está discutindo isso. E as relações sociais como um todo, elas vão sofrer mudança. Então, assim, é, parece que hoje o mundo também está se levantando para algo que veio desde os anos 80, em que a gente pensava que a tecnologia ela não precisava de regulação. Hoje parece, e aí o vídeo do Felca é o grande exemplo, que pelo menos em alguma medida, uma regulamentação por parte do Estado ela é importante. A grande discussão que fica é qual o limite e o alcance dessa regulamentação, porque ainda o Estado ele tem o papel regulamentador, embora o Estado cada vez mais ele esteja enfraquecendo, inclusive em questões de soberania. A discussão que a gente está tendo, se a lei do Trump lá enfim, que ele procura penalizar aqui alguns ministros brasileiros, se essa lei ela deve ser obedecida pelos bancos que operam em território nacional. Isso acho que mostra bem como é que a gente está frente a outros paradigmas políticos aqui dentro. Tudo isso, nesse estado que a gente está vivendo agora, que tem por grande característica incerteza, alta complexidade e indeterminação. Esse estado que vai se colocar e que se desenvolve nesse momento que aí a filosofia vai ler de outro jeito, que vai chamar modernidade líquida ou pós-modernidade, no qual a gente vai ter todas as certezas que antes a gente tinha, por exemplo, em relação à política, em relação ao Estado, em relação à religião, se dissolvendo, assim, parece que indo embora, assim, sabe, no meio dos nossos dedos, e a gente ficar aqui sem saber exatamente o que vai ser o futuro. Então, um grande autor, que se você tiver vontade de dar uma lidinha também, para pensar o mundo no qual você vive, é o Bauman. Bauman vai falar sobre as relações voláteis no campo pessoal, na falta de objetivos, nas incertezas no campo do trabalho, em que hoje nos rodeiam, diferentemente do período moderno, no qual a gente achava que tudo ia dar certo. Parece que hoje a gente cada vez mais duvida dos pressupostos que a própria razão humana desenvolveu. E a gente duvida também do Estado, das instituições e do próprio direito. E isso, inclusive, vai causar mudanças também dentro da própria percepção do que é o profissional do direito, com o que a gente trabalha e quais os desafios que a gente precisa enfrentar. Por último, dentro desse mundo que muda a cada instante, que eu falei muito devagarzinho, como disse para vocês, isso aqui enfim, tema para, por exemplo, um curso de um semestre inteiro, a gente vai pensando no que isso individualmente nos atinge. Um grande autor e bem importante é o Byung-Chul Han, que ele é um filósofo coreano, que vai tratar desse tema e vai se perguntar se nesse momento de revolução informacional, se a gente vive uma sociedade mais livre ou mais exaustiva, e parece, ele vai dizer para a gente, que a gente cada vez mais está à beira de um burnout, né? Então a gente não está conseguindo alcançar as mudanças e dar conta das mudanças do jeito que elas nos apresentam. Então, de uma sociedade que antes era disciplinar, era hierárquica, aquela que Foucault, que você já deve ter ouvido falar, descrevia, agora a gente está numa sociedade do desempenho, no qual a gente tem uma pressão interna nossa e externa também, para a gente poder cada vez mais produzir, cada vez mais na competição na qual a gente está inserido, ser melhor do que o outro e cada vez mais doar o nosso tempo para o nosso trabalho. Essas são questões importantes também para aquele que está pensando como vocês estão pensando lá na frente no mundo do trabalho. Então diz aqui, vou ler só um pedacinho do Byung-Chul Han aqui, ó, a sociedade do século XXI já não é a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas
sujeitos de desempenho, a gente tem que fazer mais, 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 cada vez mais, o que leva a gente a esgotamento e burnout, a um excesso de positividade, né? Ah, trabalha bastante, não durma, né? Sim, sabe, trabalha enquanto os outros dormem, no qual está levando aquilo que já era uma doença desde o século XXI, desde o século XX, a ser uma doença de agora também, né? Que é a depressão e é a exaustão. Que esse tempo todo dessa dominância da gente ser melhor pode gerar uma sensação, inclusive falsa, de que a gente está fracassando, porque a gente nunca dá conta de fazer tudo. Então, e o indivíduo sempre tende a achar que é uma questão individual e não estrutural. Então, queria que vocês pensassem um pouquinho, se tiverem tempo, leia o Bicho Han, ele vai falar um pouquinho das redes sociais, excesso de trabalho, medo de perder tempo, medo de perder informação, hiperestímulo, nossa conexão 24 horas por dia também com o nosso trabalho. Parece que desapareceu aquele momento que a gente tinha de ociosidade para a gente pensar na contemplação da própria vida e da própria existência. E o Byung-Chul Han, o que ele propõe, né? Ou pelo menos ele diz que é uma necessidade, não sabe muito bem como é que a gente faz isso, mas encontrar equilíbrio na sociedade do cansaço. Então, pensem um pouquinho acerca disso. Castells, o Byung-Chul Han e o Bauman, eles conversam sobre essa temática. E lembrando, a gente está hoje num momento no qual a sociedade ela está nos provocando a desenvolvimento de novas habilidades para a gente dar conta desse mercado de trabalho, em especial vocês que estão entrando agora nele. Então pense nisso, então, façam aquilo que eu te pedi, que é você pensar algumas carreiras jurídicas e pensar quais as mudanças que essas carreiras, nesse momento, agora, elas estão sofrendo em termos de desenvolvimento tecnológico, né? Então, como eu te dei o exemplo lá no começo, o que o novo advogado precisa saber? O que a pessoa que vai ser, por exemplo, um delegado precisa saber? Quais os novos instrumentos que estão à disposição? Quais os temas que os juízes vão ter que resolver? Os caminhos que, por exemplo, um servidor do Tribunal de Contas da União, um procurador, né, da Fazenda, enfim, ou um procurador da União, ele vai ter que pensar para poder desempenhar bem as suas ideias. Então, é sobre isso que eu gostaria que você pensasse. Tomara que esse vídeo não tenha ficado muito longo, e acabei não gravando, não marcando aqui o tempo, eu deveria, mas acabei não marcando o tempo de fala. Mas espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco. Isso daqui é muito importante, você que vai pensando depois fazer mestrado, doutorado, seguir na carreira acadêmica. Esses autores, eles são fundamentais. E vocês também, que todos, mesmo que não queiram carreira acadêmica, mas saibam que todos esses temas vão ser fundamentais para o seu futuro na advocacia e para o teu futuro profissional. Tá bom? É isso, um abraço para todo mundo. Vamos ver se a hora que a gente tiver aqueles encontros presenciais, se a gente consegue se conhecer. Beijo grande, obrigada pela atenção e não esqueçam dos prazos, fiquem de olho lá, aos pouquinhos eu vou colocando os trabalhos que vocês precisam desenvolver. Beijo para todo mundo, até mais!